Graça e paz, amada e doce Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós podemos declarar Feliz Páscoa. Eu acredito e creio nessa verdade. Talvez seja uma das Páscoas mais íntimas que nós temos passado, bíblica, cada um na sua casa. Mas é um privilégio, mais uma vez, estarmos aqui na Escola Bíblica Dominical para compartilhar uma porção da Palavra de Deus. Como vocês sabem, nós estamos discorrendo sobre os Salmos que é coisas lindas que Deus marcou na vida desses homens e chegou até nós. Hoje, nesse dia 12 de Páscoa, eu quero ler com vocês o Salmo 84, ou melhor, quero compartilhar com vocês o que acontece nesse Salmo. Esse Salmo é o desejo de morar na casa de Deus, é o título. E depois nós vemos assim, está escrito, para o cantor Mor, sobre Gitite. É salmo para os filhos de Corá. Esse salmo é interessante e ele é tão interessante que mereceu ser entregue aos filhos nobres da cantoria. Não havia música que fosse suave demais para o tema, ou de som demasiadamente primoroso para estar à altura da beleza da linguagem. E aqui, esse nome que eu disse para vocês, Gitite, nada mais é, na sua tradução, coisa simples, porém muito profunda. Diz assim: mais doce que a alegria do lagar de vinho, que é verdadeiramente o seu significado, Gitite. É nada mais, nada menos do que alegria das reuniões santas na casa do Senhor. Eu estou com saudades. Estou com saudade dos meus irmãos, das minhas irmãs, das crianças, dos adolescentes, dos jovens, como se fosse, não, é uma verdadeira família. E eu sinto a falta dessas reuniões onde nós podemos compartilhar, abraçar e louvar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu quero ainda dizer para vocês que esse salmo ele se divide em 3 partes. Se você prestar atenção depois, esse salmo de 1 a 4, e no final do versículo 4 está escrito entre chaves Selá. E depois do 5 ao 8 também está essa palavrinha Selá. E o que isso significa, pastor? Olha, queridos, aqui fica bem claro que é uma pausa para o cantor. É um descanso, é um fôlego. E eu quero rigorosamente acompanhar essa leitura nesse fôlego. Eu não vou passar do versículo 4 hoje. Eu vou ler do 1 ao 4 e nós vamos dar essa pausa, vamos meditar, vamos mastigar, vamos engolir, vamos nos fortalecer, ok?
está escrito assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. A minha alma suspira, sim, desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde crie os seus filhotes, junto aos teus altares, ó Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. E agora, entre chaves está essa palavrinha selá. Então vamos dar um tempo aqui, vamos descansar, vamos meditar nesses 4 versículos suavemente, sem correria, para você mastigar bem o que diz a palavra do Senhor, qual é a revelação que Ele tem para nós. Então, queridos, eu estava averiguando e eu fiquei impressionado. Esse salmo, nada mais, nada menos é para nós a pérola dos salmos. Por quê? Veja bem, se o Salmo 22, que nós meditamos, nós conversamos, é o caminho da cruz, o Salmo 23 é o mais popular. O Senhor é meu pastor. O Salmo 103 é o mais alegre. Mas o Salmo 119, o mais intensamente experiencial. É uma experiência uma atrás da outra. Mas o Salmo 51, o mais lastimoso. Agora, este é o mais doces dos salmos da paz. O Salmo 84. E aqui, querido, há uma discussão teológica entre os aprofundados mais na palavra de Deus. Tem alguns que dizem que não é de Davi esse salmo, e a maioria diz que é davídico. Mas eu estou nessa posição. Não importa, para mim a importância não vem ao caso quem escreveu ou por quem, mas nos diz respeito a nós exalar-nos o perfume davídico aqui, com certeza, para mim. É como que esse salmo tem um cheiro, sabe, de Davi, talvez das montanhas, talvez das árvores onde ele descansava para pastorear. E esta obra sagrada é uma das mais seletas da coleção. E é interessante você observar que ela irradia um brilho moderado em torno de si, fazendo com que seja chamado a pérola dos Salmos. E eu quero aqui discorrer rapidamente para você entender. Nas épocas passadas, nessa época, as peregrinações ao tabernáculo eram uma característica distintiva da vida dos judeus. Aqui, as famílias viajavam juntos, formando grupos que aumentavam em cada parada. Eles tinham um ponto para se reunir, para adorar, para buscar a face do Senhor em Jerusalém. Mas nós também sabemos que muitos não moravam na cidade de Jerusalém, saíam de vários lugares para ir, para adorar o Senhor. E é interessante, cada parada que eles passavam ou davam,
somava mais e mais pessoas. Então eles iam pelas ruas, os caminhos, deserto, cantando e louvando o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, querido, eu quero aqui fazer uma pausa mesmo, onde o poeta, ou mesmo o músico, fez a pausa em cada selar desse texto. Como nós já lemos, do 1 ao 4, passo agora a discorrê-lo, para você entender melhor. Queridos, essa expressão aqui nesse texto, quando inicia quão amáveis ou quão agradáveis, e com certeza a profundidade aqui é uma expressão profunda, agradáveis para a memória, para a mente, para o coração, para os olhos, para a alma. São as reuniões dos santos. E Davi, creio eu, declara isso com uma profundidade tremenda. Ele amava a reunião dos santos para cultuar o Senhor na sua casa, que é chamado o grande culto na casa do Senhor. Quando inicia, quão amáveis ou quão agradáveis são os teus tabernáculos. Queridos, eu viajo, porque eu quero aqui rapidamente te explicar, para você viajar comigo. Eles viajavam armando os tabernáculos, nada mais, nada menos do que tendas nos lugares. E eu acredito que Davi, quando escreveu, revelado por Deus, esse salmo, ele declara tudo aqui, que ele amava esse pátio, que se tornava a reunião dessas tendas para adorar o Senhor. Ele adorava o externo e o interno. Ele amava cada canto por onde ele passava. Mas depois ele diz algo profundo, e eu quero aqui trazer essa veracidade para vocês. Ele diz que a alma dele, a minha alma está anelante. Anelante. Esse anelante quer dizer, ele anseia, ele suspira por essa reunião dos santos na casa do Senhor. Eu não sei se você está assim, mas eu não vejo a hora de reunir com os amados irmãos. Não que nós não dávamos esse valor de abraçarmos, de cumprimentarmos, de relacionarmos, mas quando nos foi tirado, a falta foi muito grande. Como eu sinto falta desse momento. E aqui Davi escreve esse salmo aprofundando. Olha, eu estou anelante, a minha alma suspira, anseia. E depois ele diz algo mais ainda profundo e desfalece. Ele está dizendo que ele não podia resistir por muito tempo, por estar longe dessa reunião, pela demora de reunir. Então ele está aqui, o salmista, ele está dizendo com uma paixão saudosamente santa, que o deixava fraco e interiormente consumido, porque ele estava excluído do culto ao Senhor no lugar designado, a grande reunião. E agora ele diz, pelos átrios do Senhor,
Ah, meu amado, querido irmão, está outra vez nas áreas que foram dedicadas à adoração santa. Era o desejo desse homem de estar lá, da alma dele se alegrar e se juntar e adorar. Oh, queridos, os verdadeiros súditos amam o pátio do rei, a reunião. Quando os irmãos se unem, se ajuntam, o fogo é maior. E depois ele faz essa declaração do íntimo dele: o meu coração e minha carne clamam pelo Deus vivo. Era o próprio Deus que ele anelava, que ele buscava. É óbvio, aqui ele deixa claro que os irmãos são interessantíssimos. A reunião, o abraço, o cheiro, o aconchego é necessário. Mas ele deixa claro que aqui ele anelava era por Deus. A sua natureza vestiu-se do seu desejo. Então, amados, eu quero correr um pouquinho mais com vocês nesse texto. Diz assim o versículo 3, inicia: até o pardal encontrou casa. A impressão que eu tenho aqui que ele invejava os pardais que viviam ao redor da casa de Deus e apanhava os farelos de pão perdido nos pátios. O seu único desejo era também, se pudesse frequentar as reuniões solenes e levasse um pouco do alimento celestial a cada momento. Ele queria curtir isso, ele queria mastigar. E agora ele repete de outra maneira, dizendo assim: e andorinha, ninho para si e para a sua prole. Então, querido, eu não sei se seria essa palavra que ele invejava também as andorinhas que construíam um ninho debaixo das beiradas das casas dos sacerdotes, onde encontrava lugar para os filhotes, como também para si mesmo. Alegramo-nos não só com as oportunidades religiosas, pessoais, mas também na grande bênção de levar os nossos filhos à igreja, adorar, ensinar. A igreja de Deus é uma casa para nós e um ninho para os nossos pequenos, para os nossos filhos. E ele ainda complementa um pouquinho mais, dizendo: junto dos teus altares, Senhor dos exércitos. Agora ouça, olha só que profundidade. Esses pássaros aproximavam-se livremente dos altares. Ninguém poderia detê-los, nem teria querido quem pudesse. Davi desejava ir e vir tão livremente como os pássaros. Observe aqui como ele repete o santo nome de Jeová dos exércitos. Achou nele uma doçura que o ajudou a suportar a fome interior. Provavelmente Davi estava com o exército. Por isso insistia enfaticamente nesse nome que o ensinou, que o Senhor estava acampado em tendas, como também atrás das cortinas santas. Ele tinha a convicção que o Senhor dos exércitos estava com ele, que seu exército estava com ele. E agora ele declara: Rei meu e Deus meu. Não sei o que esse Deus é para você. E nem você sabe o que esse Deus é para mim. Mas Davi está dizendo: olha, ele é rei meu, Deus meu, rei meu e Deus meu. E eu quero fazer coro também com Davi nessa manhã, dizendo: rei meu e Deus meu. Esta é a confissão de lealdade, feito mesmo de longe,
de longe da casa de adoração, da casa de reunião. Por quê? Porque a igreja sou eu, a igreja é você, meu irmão. Então o Senhor habita dentro de você. Então você está enganjado nesse serviço, não importa a distância. Ainda que demore, mas isso, a saudade é só para nós abraçarmos, para nós cheirarmos, para nós conversarmos. Mas esse Deus agora está dentro de nós. E agora ele explica melhor isso dizendo: louvar-te-ão continuamente. Por quê? Porque ele está dentro de você. Estando tão perto de Deus, a vida deles deve ser de adoração e culto constante. Você entende isso? Ele já profetizava, falava, apontava para mim e você hoje. Lá eles tinham que ir em um lugar para adorar o Senhor. Deveria subir para se reunir. Agora não. Eu sou o templo de Deus. Eu sou a habitação de Deus. Por isso que ele diz: louvar-te-ão continuamente. Então, querido, esse texto que este homem fala comigo e com você, movido pelo Espírito Santo, é para você declarar mesmo, talvez repetir várias vezes: quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. A minha alma suspira, sim, desfalece pelos átrios do Senhor, a intimidade, onde você fecha a porta do teu quarto e ora e fala com Ele a qualquer momento. Quando? Agora. E ele diz: o meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e andorinha ninho para si, onde crie os seus filhotes, junto aos teus altares, ó Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Queridos, e agora ele vai nos aprofundar dizendo: bem-aventurados os que habitam em tua casa. Oh, querido, ele está dizendo que essa bem-aventurança faz parte da minha vida e a sua vida, de agora, eternamente, até a volta do Senhor. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Então, queridos, não tem como nós distanciarmos desse Deus. Nós não precisamos ir a lugar nenhum para encontrá-lo, para falar com Ele, para adorá-lo, para bendizê-lo. Ele veio fazer morada dentro de você agora. Você entende isso? E agora, esse salmo termina no cantinho, duas chaves dizendo Selá. Selá, descanso, pausa, para você meditar um pouco, para você reler, para você aprofundar-se. Com certeza o Senhor vai revelar-se através dessa porção para ti, como foi para mim. Quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor, a paz, a eternidade. Amém, queridos? Que hoje nós lembramos da morte dele na cruz. Essa é a nossa ceia. Essa é a nossa história. Essa é a nossa Páscoa. Nós fomos libertos
da carne, do mundo. E agora nós somos a igreja de Cristo. Não andamos por vista, mas andamos pela sua palavra. Adore o Senhor, bendize o seu nome, para a glória do Deus vivo. Que Deus abençoe a tua vida e até domingo que vem na Escola Bíblica Dominical. Que Deus continue abençoando a tua vida para toda a glória. Amém?